Olá, eu sou S.R. Martinez e venho aqui hoje do canal da Psicologia Jurídica falar para vocês de um tema atual e complexo que está sendo discutido nesses dias, que é a questão da execução da pena a partir do duplo grau de jurisdição. Então vamos entender como isso funciona. Do ponto de vista jurídico, né, toda pessoa, salvo em caso de prisão em flagrante delito ou em caso de prisão preventiva, toda pessoa tem o direito, então, uma vez sendo processada pelo Estado, isto é, respondendo a uma ação criminal movida pelo Estado, toda pessoa tem direito de responder a esse processo em liberdade. Isso faz parte de uma garantia fundamental, né, de uma ideia de que, na dúvida, deve sempre se privilegiar aquele que está sendo acusado, e este direito prevalece, então, na maior parte dos países, até que ocorra a condenação em primeiro grau, quando a pessoa, utilizando de todos os meios de defesa, né, do devido processo legal, essa pessoa vai então ser condenada. E aí, uma vez apelando ao tribunal, né, e aí por isso que se chama duplo grau de jurisdição, uma vez apelando ao tribunal e esse tribunal confirmando essa condenação, né, fazendo uma reanálise do caso e confirmando a partir das provas e dos indícios de materialidade que aquele crime realmente ocorreu, esta pessoa então, a partir do acórdão de condenação do tribunal, essa pessoa então estaria sujeita ao início do cumprimento da pena. Eventuais recursos posteriores a este momento seriam ainda admissíveis, porém, nestes casos, com o réu já em execução da pena, né, já em sistema prisional. E daí, claro que se no primeiro momento o indúbio é pro réu, né, se a dúvida é pelo réu e por isso a manutenção dele em liberdade, num segundo momento, indúbio pro societatis, quando então, na dúvida, o indivíduo já começa a cumprir a pena e aguarda eventuais análises de recursos que não caberão mais se porventura houver uma terceira instância, né, porque alguns países não existem, que se discuta somente questões processuais, de nulidades, descumprimentos processuais, porque não há mais espaço para se discutir materialidade. A problemática toda no Brasil atual em relação a se discutir o cumprimento ou não da pena a partir do segundo grau de jurisdição, isto é, do acórdão condenatório confirmando a sentença condenatória, o problema todo está no fato de que, devido à existência de muitos recursos, devido à existência de morosidade processual, muitos desses processos que vão à terceira instância, eles acabam prescrevendo. Eles acabam, então, não podendo mais ser depois executados uma vez ocorrendo o trânsito em julgado, quer dizer, uma vez não cabendo mais recursos. Então, parte dessas circunstâncias pode resultar em impunidade, ou seja, em nenhuma forma de apenamento daquele que efetivamente cometeu um crime. Então, isto vale para todos os casos. Daí a grande problemática, que uma vez que o STF decida por uma ADC que não cabe mais prisão em segunda instância, que há que se aguardar o trânsito em julgado na terceira instância, ocorre-se o risco de que quem tiver condições, quem tiver advogados e recursos para recorrer indefinidamente, tais casos podem gerar impunidade, ou seja, tais casos podem gerar prescrição da ação, né, punitiva e não podem mais nessas ocorrências serem executados, né, serem os réus aprisionados. Então este é o grande risco que está colocado e do ponto de vista da psicanálise jurídica, o que importa aqui analisar é o fato de que, uma vez que exista jurisdição, uma vez que exista um contrato social, uma vez que exista uma visão de funcionamento da sociedade onde o Estado é o encarregado de apurar os crimes e, uma vez verificando a sua ocorrência, aplicar a pena para que aquele indivíduo que rompeu as regras cumpra, sim, a sua punição, dê exemplo para os demais e permita que a vida social continue na sua devida organização e paz, uma vez não havendo mais ou esta certeza de punição, né, de aplicação da jurisdição, pode-se resultar socialmente o quê? Numa quebra do contrato social, né, com as pessoas passando a descrença em relação às instituições democráticas, ao Estado, e a partir daí um descumprimento generalizado da regra quando se volta. Aí vai-se lá buscar isso na teoria de Hobbes, como se volta ao estado da natureza, onde
todos agem contra todos, quebrando aquilo que se espera, que é a ideia de civilidade, onde, né, as castrações existentes em sociedade são muitas vezes impulsionadas por essa delegação que se faz ao Estado para que ele exerça o papel de jurisdição e de controle social. Então esse é um grande risco se a prisão em segunda instância for descontinuada, né, por uma declaração de inconstitucionalidade, e daí todos os casos e todos aqueles que tenham condições de recorrer a uma terceira instância vão se beneficiar da provável, possível, né, e não certa, mas potencial capacidade de promover recursos indefinidos sem que se tenha um momento exato de aplicação da pena e com a potencial ocorrência futura da prescrição e daí não mais se aplicar o direito. Então esta é o quadro existente e eu espero ter explicado e informado como mais ou menos as coisas funcionam de um ponto de vista psicanalítico e jurídico. Aqui é S.R. Martinez, espero ter colaborado para o estudo e aguardo vocês em nossos próximos vídeos.